eu diria até talvez um pouco abaixo da média em questão de resultados na vida acadêmica, né? Eu fui um aluno de escola particular, tive essa vantagem, né? Tanto que hoje existem as cotas para tentar igualar um pouco isso em concurso público, no Enem, essas coisas. Mas eu fui aluno de escola particular e depois fui cursar engenharia elétrica na UFRN. Consegui entrar na UFRN. Antes fiz um ano de engenharia civil na UNP, depois fui para engenharia elétrica na UFRN e fui um péssimo aluno. Padrão, né? Aluno padrão. Acredito, né? Aquele aluno que eu passei 8 anos e meio na faculdade e aquele aluno que só queria colar e passar. O que me interessava era só a nota, né? Nessa época eu já tinha outras atividades, tipo... Eu dei aula de squash um tempo, sempre fui metido atleta aí. Eu fui músico um tempo também. Tudo isso durante a faculdade me atrapalhou bastante. Eu mexia também com som. Eu tinha um som, alugava som para banda nessa época. E aí, quando fiz a faculdade ali mal feita, terminei em 8 anos e meio, né? Joguei 9 jogos universitários. Tem até uma passagem interessante que o professor de engenharia mecânica me viu 9 vezes jogando o campeonato universitário de futebol e disse, você não sai daqui mais não, né? Foram 9 campeonatos que eu jogava futebol na época. E quando me formei, caí naquela que a gente conversava um pouco antes, naquela do perfil do concurseiro, né? Que é o cara recém-formado, desempregado. Porque, como eu falei, uma coisa super interessante que acontece nos dias atuais, pegando o link com a minha história, é que as pessoas, durante o curso superior, elas têm uma validação social. Sempre falo nisso, né? Se alguém pergunta o que elas fazem da vida, que é a segunda pergunta que se faz, como é seu nome, você diz, e a segunda pergunta, o que é que você faz? Aí o cidadão diz, eu faço direito, eu faço biologia, eu faço engenharia. E quando ele se forma, ele perde essa validação. Ele passa a ser um desempregado no mercado de trabalho. E era esse o meu perfil. Caramba, isso é muito verdade, né? E era esse o meu perfil. Então, eu me vi desempregado. Até aquele dia eu tinha uma validação para namorar com as meninas ali, né? E aí depois o que é que você faz? Não, eu sou formado em engenharia. Sem formar em engenharia não trabalha não. E há a pressão natural da família. Muitas vezes há uma pressão natural daquela pessoa com quem você convive. Durante a trajetória como coaching e até como professor de concurso, como você falou, eu passei 12 anos em sala de aula, dentro de sala de aula, eu vi muito esse perfil, né? Eu vi as pessoas que se formaram, depois de se formar já tinham ali um namoro, uma expectativa, um noivado, esperando o casamento, né? Esperando a solução financeira da vida, a solução profissional, e essa solução não vem. Então, a pessoa ainda espera 1 ou 2 anos, às vezes faz uma pós-graduação, até uma pós-graduação ali só para validar novamente, socialmente, aquela pessoa. Se alguém pergunta, o que é que você faz? Não, eu faço pós-graduação, estou me pós-graduando. Tem até uma teoria sobre pós-graduação depois. Mas aí a pessoa simplesmente, depois disso, não tem mais o que falar. Depois de 1 ano de formato, você vai falar o quê? Depois de 1 ano que você terminou a pós-graduação. E aí vem o chamado desespero. Ela olha para o mercado de trabalho, muitas vezes a única coisa que ela tem é um emprego com a expectativa de remuneração muito abaixo do que ela imaginou. E aí, simplesmente faz o quê? Olha para um lado, olha para o outro, tem um concurso público ali pagando 5 mil, um pagando 10, um pagando 15, um pagando 21 inicial. E aí ele pensa, vou fazer concurso. Só que ele não tem a menor ideia por onde começar. Não. E aí, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui para um curso preparatório, e tive a sorte de, no primeiro dia de aula, ter um professor, depois de toda essa história desastrosa no mundo acadêmico, ter um professor que disse, não, compra esse livro aqui, que ele é bom, né? E eu tive contato na época com um livro Como Passar em Provas e Concursos de William Douglas, né? E eu, curioso ali, comecei a fazer isso e desse dia em diante eu decidi que queria estudar para concurso. E aí foi uma dedicação full time, né? Depois a gente pode falar sobre isso, de como se preparar. Tem pessoas que são profissionais, né? Pessoas que são profissionais de estudo, outras que não são. Isso não vincula o resultado de maneira nenhuma, né? Muitas vezes o cara que tem mais tempo estuda menos que o que tem menos tempo. Então, comecei a estudar e aí veio o primeiro resultado logo com 6 meses de estudo. Eu consegui passar para técnico judiciário da Justiça Federal. Fui 13º lugar no concurso aqui. Isso foi em abril, né? Tudo bem. Em junho, eu fiz o concurso do TRT. Tinha 7 mil candidatos para analista judiciário
nível superior, e eu fiquei em primeiro, né? Então, esse foi o segundo. E aí, no mesmo ano, eu passei para o auditor fiscal do trabalho, no final do ano. Então, foram 3 concursos, assim, em sequência, no prazo de um ano. Dei uma parada, assumi como técnico judiciário, assumi como analista, assumi como auditor fiscal do trabalho. E depois de 1 ano e meio, resolvi estudar para a Receita Federal, né? Sim, nesse meio tempo, fiz um concurso que eu não passei. Concurso de auditor fiscal do INSS, eu não passei nesse ano. Mas você não pensou em se acomodar, não? Porque o normal é o cara já passou e... E a história interessante é que o auditor fiscal do trabalho tem a mesma remuneração de auditor fiscal da Receita, né? E eu já era auditor fiscal do trabalho quando eu decidi estudar para a Receita. O problema é que eu estava em Roraima e não tinha muita expectativa de remoção. E a gente quer o que a gente não tem, né? E quando a gente quer, quando a gente tem, a gente deixa de querer. O desejo é a falta. O desejo é a falta. Perfeito. Você é psicólogo, você sabe disso, né? E aí eu queria o quê naquele momento? Eu queria voltar para casa. Eu não queria mais ser auditor, eu queria voltar para casa. E aí eu pensei, por que não voltar para casa com o mesmo salário que eu tenho? Mesmo você ganhando bem lá em Roraima, digamos assim, você pode falar pra gente quanto você ganhava lá em Roraima? Lá na época, em 2014, eu acho que eu ganhava 12 a 13 mil reais por aí. 2014, né? Isso aí foi em 2014. É porque muita gente fala assim, rapaz, se eu gasto 10 mil reais, eu ia pra qualquer lugar do Brasil, não queria nem saber. Mas eu falo, galera, tem o fator de onde você nasceu, da família, o ciclo social. Tem ou não tem? Tem, sim. Né? Que eu já tive alunos no coaching que vinculavam o concurso público ao local que eles estavam morando. E isso, na verdade, para o mundo dos concursos é muito ruim, né? Muito ruim. Então, eu estava lá e queria voltar para casa. Para voltar como auditor fiscal do trabalho era muito difícil. E aí, eu sabia que ia sair um concurso para a Receita, um concurso grande, e eu sabia que haveriam vagas no Nordeste. E aí eu disse, não, vou para o Nordeste, pelo menos, né? E aí eu dei a sorte de fazer o concurso, ficar muito bem colocado, ter vaga em Mossoró. E aí foi como eu consegui vir para Mossoró em 2000... enfim, logo depois disso aí, né? Nem lembro mais qual foi o ano. 2006, sei lá, 2016. Não tem problema. Mas enfim, aí depois eu vim para Mossoró, né? E lá eu fiquei como auditor fiscal até 2021. E aí vim para Natal, assumiu lá, sim, eu fui delegado de Mossoró. Delegado é um cargo comissionado, que é privativo de auditor, né? Então, para ser delegado, você precisa ser auditor. E delegado, você assume um cargo por um período, né? De delegado, eu era delegado de Mossoró, depois abri um processo seletivo, eu vim para Natal, consegui ter êxito e virei delegado de Natal. Então a história toda é essa, né? Mas o que tem por trás é o que importa para as pessoas, né? Exatamente. Como é que você fez tudo isso? Né? O passo a passo, em detalhes, como é que você saiu de um cara que de péssimo, segundo você, né? Péssimo aluno, que não estava nem aí, que só queria saber de colar para a prova, era? Sim, Para esse cara que tem uma trajetória de sucesso, que passou em tantos concursos em primeiro lugar. Veja bem,